Deus é bom. E nessa noite nós vamos falar sobre a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? E nós vamos passear um pouco pelas Escrituras. E antes da gente começar, antes da gente ir para a leitura do texto bíblico, quero trazer uma introdução. Todo livro, ele tem um tema. Você que já faz parte da nossa igreja, costuma estar nos nossos cultos, você provavelmente já me ouviu falar isso, mas como graças a Deus sempre temos gente nova, eu vou falar novamente. Todo livro ele tem um tema e a Bíblia não é diferente. A Bíblia fala sobre diversos assuntos, traz ensinamentos em diversas áreas, mas a Bíblia ela tem um tema específico, que é a redenção da humanidade através... Amém! Através da saúde. Não, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, ou seja, a humanidade estava perdida e ela foi comprada. A humanidade estava escravizada e ela foi comprada a sua liberdade através do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, ele nos libertou e ele nos comprou. Nos comprou de quê? Porque se eu compro algo, algo pertence a alguém. Quando nós fomos criados à imagem de Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas quando o homem pecou, ele entregou essa autoridade que Deus tinha sobre nós entregamos, Adão entregou a Satanás. E Satanás passou a dominar. Então Satanás passou a ser o dono da autoridade que estava sobre a terra. E, consequentemente, Satanás passou a governar sobre a humanidade. Mas, desde o início, já havia sido providenciado um cordeiro, Jesus, para vir recuperar, pagar esse preço e recuperar essa autoridade que havia sido dada ao homem e o homem entregou a Satanás. Quando Deus criou o homem, ele disse, olha, vai lá e domine. Gênesis 1:26 vai dizer isso, Gênesis 1:28 vai praticamente repetir. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam. Quando o homem obedeceu a Satanás, o domínio que era de Deus, Deus entregou ao homem, que era do homem, o homem entregou a Satanás. E se foi um homem que entregou a Satanás o domínio, somente um homem poderia vir e recuperar legalmente. Por mais que Deus tivesse o poder de ir lá e tomar, Deus não quebra os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu princípios de autoridade, princípios de governo, e Ele não quebra esses princípios. Ele entregou ao homem, o homem entregou a Satanás. Então apenas um homem poderia recuperar essa autoridade. Então todo o Antigo Testamento, ele apontava para Jesus, o homem perfeito, que nasceria vindo como filho de Deus, mas em figura humana, para pagar o preço pela humanidade e nos resgatar desse lugar. E comprar de volta para Deus o homem que havia sido entregue a Satanás pelas suas próprias escolhas. Então, quando a gente apresenta o plano da salvação, o plano da redenção para alguém, a gente está falando desse plano, que Deus providenciou desde o início. Ele, quando veio falar com o homem, depois do pecado, ele disse, olha, tu comeste do fruto que eu disse que você não deveria comer, por causa disso, você agora vai ter que suar para produzir. Ou seja, o homem já trabalhava, mas ele não se esforçava para produzir. A partir daquele momento, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, a produtividade ela ficou prejudicada por causa do pecado. A partir daquele momento se estabeleceu a morte, porque o homem não foi feito para morrer. A partir daquele momento se estabeleceu a doença, porque nós não fomos feitos para vivermos debaixo de jugo de doença, porque Jesus levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Então, morte, primeiro, a morte espiritual, que é a desconexão com Deus. Quando o homem pecou, ele morreu automaticamente, pois o seu espírito ele foi desconectado de Deus. Por mais que em corpo ele permanecia vivo, mas em espírito ele morreu, porque ele desconectou de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado entrou, Deus saiu. Deus se desconectou do homem. Então, pecado trouxe morte, trouxe miséria e trouxe enfermidade. Mas desde o começo, Deus falou com o diabo, olha,
vai nascer um descendente dela. Ele diz para a mulher, olha, agora o teu parto vai ser doloroso, não vai ser como era não, agora vai sofrer um bocadinho. Aí vira para Satanás e diz, olha, mas desses partos que ela vai ter um específico, fedorento. Eu acho que Deus falou assim, fedorento. Ele é fedorento mesmo. É miserável, é pobre. Não precisa ter medo do diabo, não. Ele fala assim, não. Ele está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Então, Deus disse para ele, olha, vai nascer um dela, que vai esmagar a tua cabeça. Que quer dizer, vai quebrar a tua autoridade. Vai tirar esse lugar que você acabou de ganhar. Mas você não vai ficar com esse lugar para sempre, não. Vai nascer alguém que vai recuperar isso. Ele apontava para Jesus. Porque não tinha nenhum homem que passou pela terra sem pecado. Mas ele sabia, no tempo certo, o meu filho vai. E ele vai viver sem pecado. E ele vai recuperar essa autoridade. Então, várias figuras do Antigo Testamento apontam para Jesus. A gente vê Moisés, por exemplo. Moisés foi criado pela filha de Faraó, neto de Faraó, né? Ele, na verdade, era filho de Joquebede. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Teve um decreto lá que todo bebê era para ser morto. E aí, Joquebede, com a irmã com a filha, né, irmã de Moisés, vai lá, ó, bota o menino ali no cesto, bota ele ali no cantinho do rio, que a filha de Faraó está ali, vai que ela pega, se agrada do menino. Aí ela pegou, o decreto todo foi para matar Moisés, que ia ser o libertador. Aí Moisés, Deus dá um jeitinho para a filha dele, filha de Faraó, ver Moisés, diz, oxe, que menino lindo, traz ele para cá. Aí Miriam já vai chegando, a irmã de Moisés, que botou no rio, e a mãe aqui escondida, vai lá, bota lá. Aí ela colocou. Aí a filha de Faraó lá no rio, aí vê, aí diz, oxe, que menino ninho, pega ele. Aí Miriam já vai chegando. Aí Miriam chega, aí olha, aí diz, mas não é lindo esse menino? É porque eu ouvi um vídeo de Tiririca e fiquei com isso na cabeça. É, quem tem de 30 anos para baixo sabe nem as besteiras que a gente ria antes, né? Era ridículo, né? Aí a Miriam chega para a filha de Faraó, aí diz assim, ó, a senhora quer alguém para cuidar do menino, não? Porque a senhora pode, né? A gente pode ajudar. Aí diz, eu quero, arruma alguém. Aí pega o menino, leva para a mãe de novo. Aí diz, uma mulher para cuidar dele. Aí a senhora paga ela. Diz, pronto, eu vou pagar você, para você cuidar dele. Aí a mãe que ia perder o filho, Deus faz um milagre, muda tudo, e faz agora a mãe cuidar do filho, com a proteção de Faraó, e ainda recebendo para isso. Aí imagina, Moisés está crescendo nesse meio, criado no palácio. Toda a autoridade, tudo lá. Mas Deus tinha um chamado para ele abrir mão daquilo para libertar o povo de Deus que estava sendo escravizado lá. Então Moisés abriu mão da sua posição, da sua glória, aquela posição de glória, e veio ser humilhado, passar por dificuldades que ele não precisava passar para cumprir um chamado. Isso aponta para alguém? Jesus, Filho de Deus, abriu mão da sua glória, da sua posição, veio em figura humana para passar pelo que ele não precisava passar, para pagar um preço que ele não precisava pagar no lugar de outra pessoa. Só que o que aconteceu para chegar aí? O povo estava sendo escravizado no Egito. Primeiro o povo saiu de Canaã, foi para o Egito. No Egito se estabeleceu, tem a história de José, você conhece. José governou o Egito, trouxe toda a família dele, os irmãos, o pai, tudo vieram para cá. Dali eles foram se procriando, crescendo, começaram a tomar conta de muita coisa lá. Faraó morreu, veio outro faraó. Depois de cerca de 400 anos, nasceu um faraó que não cuidava do povo e começou a escravizar o povo. Aí, nesse tempo de começar a escravizar, Deus levanta Moisés e disse, vai lá, tira o povo de lá e leva o povo de volta para Canaã, a terra que já era deles. Preste atenção na lição espiritual que já tem nisso. Mais uma figura de Jesus. O homem vivia no céu não, no Éden, que era uma simbologia do céu. Um lugar perfeito, um lugar onde a presença de Deus habitava. O homem pecou, saiu desse lugar e veio para outro lugar onde se tornou escravo.
Nesse lugar de escravidão, Deus levantou Jesus para tirar ele daqui e levar ele de volta para o céu, para a habitação de Deus. E esse lugar é um lugar espiritual. A gente vai chegar o tempo que a gente vai para o céu de fato, mas hoje nós já estamos vivendo na glória de Deus. Só que isso é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque a gente não vê. Você, quando nasceu de novo, você recebeu aqui um contrato assinado, um termo de posse, dizendo, olha, agora você tem isso, você tem aquilo, você não adoece mais, agora você é próximo. Não, você não recebeu nada. Mas pela fé você recebeu muito mais do que um termo de posse. Você recebeu a redenção. Você foi livre do império das trevas. Você foi livre da escravidão que o diabo colocou para você. Aí agora a gente vai ler um texto do Antigo Testamento que vai apontar para isso e vai tirar umas lições. Em todo esse contexto, Faraó tira o povo, está com o povo no deserto, 40 anos com o povo no deserto, porque o povo não tinha mentalidade para chegar na terra. Era uma viagem de 40 dias, durou 40 anos. Quando o povo está no deserto, já estão pertinho da terra, aí Deus fala com o Faraó, olha, levanta um de cada tribo. Eram 12 tribos. Moisés, eu disse quem? Faraó. Vocês estão prestando atenção, passaram no teste. Aí Moisés, Deus fala com Moisés, levanta um de cada tribo, eram 12 tribos, levanta um, e manda eles irem lá olhar a terra que eu já dei a eles, que só falta eles irem para lá, mas a terra que eu já dei a eles. Manda eles irem lá olhar a terra. Nesse contexto, a gente vai ler um texto que está lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 1. Números 13, versículo 1. Que vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, alguém que era príncipe em cada tribo, não era qualquer pessoa. No versículo 25, pula para lá para o 25, vai dizer, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Passaram 40 dias, voltem, agora, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe relatório a eles, e a toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, eles trouxeram fruto, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam a terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam as montanhas. E aí ele vai continuando. No 30 vai dizer, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí a gente para por aqui. Você entendeu? 12 foram lá, passaram 40 dias, Deus já havia colocado nuvem de fogo de noite para proteger eles no deserto, feito a roupa do corpo crescer junto com eles, feito maná do céu, comida cair todos os dias do céu. Teve um dia que o povo disse, a gente não aguenta mais comer maná, a gente quer carne. Aí Deus disse, quer carne, é? Estão reclamando, dizendo que quer carne. Pronto. Então, Moisés, diga a eles que eles vão comer carne, até sair carne pelos narizes. Está assim na Bíblia. Até sair pelos narizes. Aí Moisés disse, Senhor, vem cá. Deixa eu dizer um negócio para o Senhor. O Senhor viu a quantidade de gente que tem aqui? Assim, nem que pegasse os boi tudinho do mundo, ia dar para fazer um churrasco para esse povo todo. Aí Deus diz, é? Acaso a minha mão, ela está encolhida? Acaso o meu poder, ele diminuiu? Você vai ver se eu vou ou não cumprir a palavra que eu dei. Aí quando vê, começa a cair codornizes do céu. Começa a cair ave. A Bíblia diz que fez uma montanha mesmo de ave. Mais de 1 metro de ave. Imagina, a ave caindo e juntando uma montanha de mais de 1 metro de ave no chão. Será que dava para comer? Acho que eles não aguentavam mais carne, não aguentavam mais cheiro de ave. Porque Deus, quando ele
diz uma coisa, ele cumpre. Independente do que se levanta. Então eles conheceram esse Deus. Depois chegaram lá. Aí disseram, vai lá olhar a terra que eu dei para eles. Deus não disse a terra que eu vou dar. A terra que eu dei para eles. Manda eles lá olharem a terra. Eles vão, quando voltam, dizem, é verdade, a terra é boa. Olha o tamanho do fruto da terra. A gente viu 2 homens carregando um cacho de uva. Já pensasse, ter que 2 homens carregar um cacho de uva. Então, 2 homens para carregar um cacho de uva. A terra mana leite e chocolate mesmo. Para mim é chocolate. Eu gosto mais de chocolate, então é chocolate. Então, eles voltaram com esse relatório. Mas disse, mas é o seguinte, o povo lá é muito grande. Os homens lá são muito grandes. A gente era como gafanhotos aos olhos deles. A gente também se via como gafanhoto perto deles. Aí Caleb faz calar a incredulidade e diz, eia! A Bíblia diz dessa forma, a gente leu, eia! Subamos e possuamos a terra animosamente, porque certamente o Senhor nos entregará aquela terra. Quais foram as promessas que Deus fez para você? Quais foram as coisas que Deus colocou no teu coração para você crer? Quais foram as promessas que Ele fez que estão na sua palavra, nas suas escrituras? De prosperidade, de bênção, de abundância. Bendito serás ao entrar, ao sair. Bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, os teus animais, os teus filhos. Onde você colocar a mão prospera, onde você colocar os pés você possui. A gente cantou isso aqui. Pastor Eric estava aqui, vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Só que isso é uma realidade nas Escrituras. A gente canta a palavra escrita. Mas sabe que desafios que se levantam nesse tempo? Nem tudo é, quando eu saio da igreja, bênçãos vindo de lá, vindo de cá, de todo lugar. Nem tudo é, quando eu saio da igreja, para um carro, olha, entra aqui, esse carro é seu. Você chega lá, olha, esse apartamento é seu. Se fosse assim, todo mundo se convertia, né? Acho que 100% da população do mundo já era crente, se fosse assim. Não, tem dificuldades. Não é porque Deus prometeu que não vai ter dificuldades. Não é porque Deus falou que vai acontecer e você não precisa perseverar. Ei, dificuldades se levantam. Ei, problemas aparecem. Mas o justo, ele viverá pela fé. Por 4 vezes a Bíblia diz isso, o justo viverá. Se a Bíblia disser uma vez, já creia e pronto, acabou-se. Mas a Bíblia diz 4 vezes, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não tem prazer a minha alma. O que quer dizer que vai ter motivos para você retroceder. Vai ter motivos para você olhar para trás. Vai ter motivos para você desistir. Vai ter chance de fazer isso, mas ei, quem coloca a mão no arado não olha para trás. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Mas a gente não pode desistir no caminho, a gente não pode parar no caminho, porque nós somos justos nele. Aí alguém diz, mas como eu sou justo, eu tenho falha, eu tenho erro, eu peco ainda, eu falho ainda. Mas se eu digo que a minha falha, ela pode anular a graça de Deus, eu digo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente para me justificar. Porque quem me limpou, quem me tornou justo, não foi a minha atitude, foi a atitude de Jesus. De morrer no meu lugar e de me lavar com o seu sangue. O que é que eu fiz? Eu recebi do que ele me deu. Quando aqui um pastor ou em algum lugar, quem quer receber Jesus como Senhor, você levantou a mão, você foi justificado naquele momento. Você foi lavado naquele momento. O teu pecado ele foi coberto, você foi limpo do pecado. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus te cobrindo. Ele vê o sangue de Jesus que te purificou, que te fez justo. Então, se você foi justificado pelo sangue de Jesus, adotado por Jesus, através do sacrifício dele, se tornou filho de Deus também. Nós não podemos ter uma vida abaixo disso. Nós não podemos ter uma vida aquém disso. Nós vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. E o que é a fé? Hebreus 11 vai definir que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que é que você espera na palavra? O que é que você espera em Deus? Quais são os fatos que estão relatados aqui ao teu respeito? Então viva isso, persevere nisso, acredite nisso. Independente de você estar vendo isso acontecer ou não, vai acontecer se você perseverar. Vai acontecer se você ficar até o fim.
A fé não se trata de você conquistar algo, de você fazer algo para conquistar alguma coisa. A fé se trata de receber o que Deus já providenciou para nós através de Jesus Cristo. Deus está assim, toma. O que é a fé? É esse braço que vem buscar. É só isso. A fé não precisa conquistar, fazer, vencer, romper. A fé é só pegar o que já foi dado gratuitamente. E o que é que eu pago para isso? Nada, já foi pago, já foi dado. O preço foi muito alto, mas foi Jesus que pagou. O problema é que tem crente ainda, crente, não estou falando de incrédulo, crente, que o pensamento é, vai sofrendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Mas não é que ele se fortaleceu dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É que o fato dele ter se fortalecido, isso deu glória a Deus. Você vai passar por dificuldades? Vai passar por problemas? Vai. Mas quando eu estou firmado na palavra, essas dificuldades não vão me derrubar, não vão me destruir, porque eu estou firmado na palavra, na rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. João já disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. Então Ele, o Verbo, Jesus, a palavra, Ele é que sustenta todas as coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2 vai dizer, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Ele que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra do poder de Jesus sustenta todas as coisas, sustenta a tua vida. Ele é o poder de Deus em operação, Ele é a pessoa de Deus em operação, Ele é a palavra encarnada, Ele é a rocha viva, a pedra fundamental. É sobre Ele que nós estamos sustentados, alicerçados sobre a palavra que é Jesus. A palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa divina, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. E é sobre Ele que nós estamos. Lá em Efésios, no capítulo 1, ele diz, Paulo diz, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês saibam a grandeza do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que Paulo está dizendo não é, eu oro para que Deus aumente o poder de vocês. Ele está dizendo, eu oro para que vocês entendam o poder que vocês já têm. Eu oro para que vocês entendam a posição que vocês já têm. Eu oro para que vocês entendam a herança que vocês já receberam. Você sabe que a herança a gente só recebe quando o testador morre. Você tem uma herança para receber. Milionária. Mas você não está torcendo para o testador morrer, não. Mas está lá, o testador vivo. Tu não tem direito nenhum. Está lá. E tu não está orando para ele morrer, não. Mas aí, chegou o tempo e ele morreu. Aí tu tem um documento que garante a tua herança. Aí tu vai lá e saca essa herança. Deixa eu te dizer, Jesus já morreu. Então a herança já é nossa, só que ele ressuscitou. E ele reina junto com a gente reina junto com ele. A gente está em Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então o justo, ele vive pela fé, e a fé não se baseia no que vê, a fé se baseia no que crê. E a fé entra em operação. O que é a fé? É a certeza. É uma certeza, é uma convicção, baseada na palavra. É uma certeza, ou seja, não há dúvida na fé, não pode haver dúvida. E como a fé entra em operação? Através das palavras. Jesus passando a figueira, foi pegar fruto, não tinha fruto, ele disse, ninguém jamais coma fruto de ti. Passou. No outro dia, os discípulos vão passando, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Aí Jesus disse, olha, tende fé em Deus. Se alguém disser a este monte, o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu falei quando eu passei. Quando eu passei, eu criei e eu falei. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então a fé entra em operação pelo que você fala. Eu te pergunto, o que é que você tem falado sobre a tua vida? O que é que você tem falado sobre a tua casa? O que é que você tem falado sobre o teu casamento? O que é que você tem falado sobre as tuas finanças? O que é que você tem falado sobre a tua vida profissional? O que é que você tem falado sobre os teus filhos? O que é que você tem falado sobre o teu marido? O que é que você tem falado sobre a tua mulher? Você vai viver do que você está falando. Você vai comer do que o que as suas palavras estão dizendo. Porque palavras carregam poder. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. O que é que você está vivendo hoje? Que você falou ontem. O que é que você vai viver amanhã? Que você está falando hoje. 2 Coríntios 5, 7 vai dizer, porque andamos por fé e não por vista. Então, se eu entendo que existe um poder nas minhas palavras, eu vou ser intencional nas minhas palavras. Quando eu falava, há anos, eu trabalho nos melhores lugares, trabalho nas melhores escalas e ganho as melhores gratificações. Aí hoje que eu vivo isso, alguém diz, é peixe. Deu sorte. Sorte. Sorte não, é a graça de Deus. E a fé me faz usufruir da graça. A graça está disponível para todos. Mas por que nem todos usufruem da graça? Porque nem todos andam pela fé. E o justo, ele vai viver pela fé. Não existe outra possibilidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quando você busca ao Senhor, quando você se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima de você, mais o Senhor te galardoa. Não, Senhor, eu estou aqui servindo ao Senhor, mas eu não quero receber nada não. Confessa. Quer ser mais espiritual do que Deus? Deus já disse, se aproximar de mim, eu vou presentear. Se aproximar dele, ele vai te presentear. Mas só que a gente precisa saber receber das coisas. Às vezes a gente tem dificuldade em receber. Pense numa coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Eu estou no trabalho. A gente no ambiente da igreja, principalmente da nossa igreja, que a gente tem essa palavra de fé, a gente entende que tudo que eu der, eu estou semeando. Tudo que eu faço por alguém, eu estou semeando. E que a semeadura é um fruto de alguém que reconhece que o Senhor é o provedor na sua vida. Então, o dar, o doar, o ofertar, o dizimar, são atos de fé também. Só que isso não é apenas na igreja. E também a igreja, obviamente, é importante. Mas é também na vida do meu irmão. É também eu não me colocar como um pedinte, mas eu colocar como um solucionador. Eu não me colocar como um coitadinho, mas eu me colocar como um provedor. Assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Como é que você se vê? Você se vê um coitadinho? Você chega e baixa a cabeça? Se você se vê assim, você é assim. Ei, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de se enxergar, expande a tua mentalidade, expande os teus olhos, olha para cima, olha para Deus, olha para o que Ele é na tua vida, não o que você tem na tua casa, não a família de onde você veio, mas olha dessa família de onde você veio. Você foi criado em Cristo, nós estamos nele. Aí no trabalho, a gente vai fazer um lanche, alguma coisa, às vezes eu vou e pago o almoço do colega, pago o lanche do colega que está comigo. Não precisa não. Eu disse, eu sei que não precisa, mas eu quero. Não, varão, não. Ei, rapaz, recebe, eu estou fazendo. Não. Ei, recebe. Aí isso se reflete em muitas áreas da vida. Deus quer te favorecer, às vezes, através de alguém. Não. Uma falta de um senso de merecimento. Ou então o outro extremo. Quer pagar um lanche para mim, não? Ei, pastor, quer pegar um lanche para mim, não? Oxê, ei, pastor, vem cá que eu vou pagar um lanche para tu. Eu estou falando para mim, não. Eu estou falando o que acontece mesmo comigo. Paga um lanche para o irmão, se coloca no lugar de semear. Ei, vem cá que eu vou pagar o teu lanche. Quem é que vai pagar o lanche para mim? Não. Quem é que eu vou pagar um lanche hoje? Quem é que eu vou semear? A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Por que melhor é dar do que receber?
Porque quem é que está numa posição melhor, que está dando ou que está recebendo? Alguém comentou com Ayrton Senna, no auge da sua carreira certa vez, disse que ele era muito rico. Perguntou algo nesse sentido para ele, ele disse, não, rico é quem me paga. O homem estava no topo, ganhava muito dinheiro, ser muito rico, né? Ele disse, não, rico é quem me paga. Dependendo da perspectiva, sempre tem alguém numa posição maior. Então, Ayrton Senna estava na posição de receber. O que ele estava dizendo? Olha, se eu tenho, imagina quem está me pagando. Imagina quem está me dando. Então, você quer estar na posição de quem está semeando ou sempre na posição de quem está recebendo? Se você está, naquele momento, na posição de receber, receba. Mas não seja um dadá. A Bíblia diz em Provérbios, o sanguessuga ele tem 2 filhas, Dá e Dadá. Onde é que está esse... Vê os universitários, por favor. Porque tem gente que pensa que é brincadeira, mas está lá, Dá e Dadá. Aquele que está sempre querendo pedir. Aquele que está sempre, coitado de mim. Eu não posso fazer. Eu não posso ir. Eu não estou dizendo que você não vai passar por uma situação ou outra, mas morar na situação. O povo saiu do Egito e foi para Canaã, 40 anos no deserto. A Bíblia diz porque eles não tinham mentalidade para estar lá. Às vezes tem gente que está no deserto, morando no deserto, porque não está renovando a mente com a palavra. Aí não tem mentalidade para estar na terra prometida. Por quê? Porque tem mentalidade de deserto. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar o meu entendimento pela palavra. Me encher da palavra, me encher da palavra, me encher da palavra. Provérbios 30, 15. Coloca aí, por favor. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá, Dadá. Há 3 coisas que nunca... Pronto, é isso. A saber, Dá. Sanguessuga, dá. Só receber. Enquanto você se vê como coitado, você não sai dessa posição de coitado. Se veja como semeador, se veja como alguém poderoso em Deus, se veja como alguém próspero, se veja como alguém abundante. Se veja a tua casa abundante, veja a tua casa próspera, veja o teu lar um lugar de paz, veja o teu casamento um lugar de bênção, veja os teus filhos como crianças que vão crescer na palavra, jovens que vão crescer na palavra, que vão dar certo na vida. Mas não apenas veja, mas fale, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então eu preciso encher meu coração com a palavra, e no momento que espremer, sai palavra. Mas eu encho minha mente com noticiários, com jornais. Já acabou, mas antigamente tinha um. E atenção! Morre homem baleado em Cavaleiro com 35 tiros. Depois de baleado, um caminhão passou por cima dele. Meu amigo, se você passasse uma flanela assim embaixo do rádio, era sangue escorrendo, meu amigo. Às 5 horas da manhã, a pessoa acordava para ligar o rádio, para ouvir o Bandeira 2. Aí hoje não tem mais isso não, mas liga nos jornais para tu ver as notícias boas que tem lá. Aí se enche daquelas notícias. 6 horas da manhã tem jornal, 7 horas tem outro, meio-dia tem outro, de tarde tem outro, de noite tem outro. Repetindo as mesmas notícias. Eu me lembro que a gente foi para Fortaleza, uma viagem, a gente estava marcada há muito tempo. E a gente se programou para ir. Quando estava chegando, estourou uns protestos lá dos presidiários, começaram a queimar ônibus, a botar fogo, fechar as ruas lá. Aí eu, meu pai, meu irmão, meu tio, a Adriana, a família todinha para ir. Aí tinha 3 policiais no meio, eu, meu pai e meu irmão. E a gente se reuniu, e agora? A gente vai ou não? Esse rapaz está tudo pago, hospedagem, está tudo pago.
Disse, vamos embora, vamos. A gente foi. E a notícia, Fortaleza, meu amigo. Quem assistia a notícia, parecia que assim, em toda a rua tinha um ônibus pegando fogo. Em toda a rua tinha alguém atirando de um lado, o outro se escondendo do outro. Disse, pronto, levei as armas, a gente levou as armas, com um carregador sobrando. Disse, pronto, a gente entrar numa guerra lá, a gente esconde as mulheres e vai atirar também. E vamos ver no que é que dá. A gente foi. Meu amigo, em cada esquina tinha uma viatura de polícia. Em cada esquina tinha uma viatura. A Força Nacional foi para lá. Quando tem uma crise assim, chama a Força Nacional, então vão policiais de vários estados para lá. A gente foi para uma noite de comédia lá, stand-up, Fortaleza tem muito disso. A gente foi, aí eles ficam brincando com a plateia, né? Aí fala, tu, faz o que da vida? Eu sou policial. Aí ele brincava uma coisa, aí tu, sou policial. A outro, tu, eu sou policial. Rapaz, só tem policial aqui e nem chegou na minha família. Por quê? Os policiais foram tudo para lá. Mas quem assiste a notícia, tá pegando fogo, Fortaleza. Loucura. Eu nunca me senti tão seguro num lugar. Só tinha polícia em tudo quanto era canto. Aí tem um ônibus pegando fogo. Na cidade todinha. Aí a notícia sai o quê? Um ônibus pega fogo. Aí na hora de crer, o pessoal vai crer ou vai ficar com medo? Vai ficar com medo, porque se enche de notícias. Crise vai se estabelecer. Isso vai acontecer. Eu não quero saber de crise, eu quero saber da palavra. Eu vou prosperar como nunca. Eu vou avançar como nunca. A minha casa vai crescer como nunca. Negócios. Existe uma unção para negócios. Existe uma palavra para negócios. Graça para negócios, para empreendedores. Quero já chamar o grupo de música. Vai ter empreendedores aqui, dessa igreja, que vão entrar num nível financeiro. Num nível financeiro que nunca nem sonharam. Você nem se viu no lugar que Deus está te colocando. E sabe o pai que dá alguma coisa, fica torcendo pelo sonho dos filhos, e às vezes ele nem se coloca no lugar? Pronto, era eu liberava essas palavras aqui e eu nem... Não, agora eu libero e eu recebo. Sabe esse que vai receber esses negócios extraordinários aqui? Eu! Sou o primeiro a receber também. Se você não gostar de pastor rico, mude de igreja. Aqui tem pastor rico, vai ter pastor milionário. Não é com dinheiro de dízimo e oferta não, viu? Com os negócios que Deus vai me colocar. Para prosperar, para financiar o reino. Para glorificar Jesus através da minha vida. Glorificar Jesus através da tua vida, da tua prosperidade, da tua abundância. Resolvendo problemas. Sendo uma resposta onde há falta, você é o suprimento, porque Jesus está em você. Onde há problema, você é a solução. Onde há briga, você é a paz. Por quê? Porque Jesus é a paz e Ele está em você. Então a gente tem uma tendência a terceirizar. Não, Jesus vai resolver. Ele já resolveu há mais de 2000 anos. Agora cabe a mim me posicionar no lugar onde Ele me colocou, para ser a resposta. Eu hoje estava assistindo um documentário de Billy Graham, chorando. Uau! Billy Graham viveu 100 anos. Um dos maiores evangelistas que já passaram por essa terra. Todos os presidentes americanos se aconselhavam com ele. Ligava para ele, chamava, ia buscar. Em casa, mandava a equipe buscar. Quando teve o ataque, a 11 de setembro, o espaço aéreo americano ficou bloqueado. Não podia passar avião, só avião militar. Chamaram o Billy Graham para lá. Disse, mas avião não... Disse, não, o seu vai poder. Só o avião dele voando nos Estados Unidos. União Soviética, comunismo, pegando fogo lá, dominando tudo. Briga contra os Estados Unidos. Vai ter uma reunião aqui de várias religiões, vários líderes que a gente vai colocar para falar. A gente queria que você falasse. Eu vou. Ele foi. Aí nos Estados Unidos, todo mundo criticando. Falar com comunista, defender o comunismo. Se eu não perco uma oportunidade de pregar a palavra. Foi lá, gente, um bocado de árabe, um bocado de gente de várias religiões. Ele lá, pregando Jesus. Desastre natural, ele lá, cuidando das pessoas. Pregando Jesus. Entrava, na morte dele, ele recebeu uma honraria que somente 3 civis receberam. Os presidentes, George Bush, Trump,
Os presidentes que passaram nos Estados Unidos vivos, todos estavam no funeral dele. Alguém que entendeu o papel que tinha e se posicionou no lugar que Deus o chamou para estar. E se todos nós fizermos isso? Você sabia que o cristianismo não é a religião que mais cresce no mundo? É o islamismo. Mas o islamismo não tem esse poder que a gente tem não, viu? Não cura, não ressuscita morto. Nada disso. Mas sabe o que o Islã tem? Pessoas apaixonadas por uma mentira, vivendo como se fosse verdade. E nós? Vamos viver uma verdade como se fosse mentira? E a gente vai viver olhando de longe, olhando as promessas, olhando as bênçãos, olhando o chamado também. Porque eu não falo de dinheiro para você viver e se esbaldar e ficar em casa tomando banho de piscina o dia todo com champanhe, não. Vai ter o dia de fazer isso. Mas é para financiar o reino, para financiar a obra. Um terreno ali de 2 milhões, o que é isso? O que é isso? Um jogador vai fazer uma negociação 100 milhões, 150 milhões, 2 milhões para uma igreja, cheio de filho de Deus aqui, cheio de gente de fé aqui. O que é que vai te parar? Vai expandir essa igreja, derrubar tudo aqui, aumentar, construir para cima, enquanto a gente não vai para o outro de 2 milhões. Quanto vai precisar para isso? Sei lá, 1 milhão, 700 mil, sei lá. Mas se eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata, mas se eu sirvo ao Deus que é dono do ouro e da prata, mas eu não recebo dessa herança que Ele tem para mim, e eu fico como um coitadinho, ai, porque crise, ai, porque Lula falou isso, não, porque Lula falou aquilo, não, porque a governadora, não, porque Trump botou não sei o que na China, agora a China aí complicou, aí crise. Eu quero saber, meu irmão. Estou dizendo para você ser um ignorante, não. Pode ver, pode se inteirar do que está acontecendo, mas ei, se encha muito mais da palavra do que das notícias. É a palavra que define a tua vida, não é o William Bonner, não. É a palavra. É a palavra, fica com a palavra, se abraça com a palavra, te agarra na palavra, te firma na palavra. Isso vai fazer diferença na tua vida. Vamos ficar de pé? John Wesley disse: dê-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada queiram, senão a Deus, e eu mudarei o mundo. E eu mudarei o mundo. 100 homens. Meu irmão, você não sabe o poder que tem uma igreja que anda em santidade e que vive pela fé. Uma igreja que não se vende, de um povo que não se vende, de um povo que não abre mão da sua posição por causa do pecado e que vive pela fé. Vive pela fé. Ei, deixa eu dizer para você, tem muito crente fazendo a diferença por aí. Tem muita empresa grande que começou do nada, porque Deus deu uma ideia para alguém. E a pessoa ficou multimilionária e investe no reino. As faculdades, a maioria delas, Harvard, a maioria delas começaram com cristãos. Cristãos que entendiam quem eram. Cristãos que entendiam o que carregam. E o que é que nós podemos fazer aqui nesse bairro? O que é que nós podemos fazer por essa cidade? O que é que nós podemos fazer por esse estado? Ei, eu trago para mim a responsabilidade do meu bairro. O meu bairro tem que prosperar. O meu bairro tem que avançar. No meu bairro não pode ter domínio de tráfico. Uma irmã junto com o seu marido veio respeitosamente falar comigo: pastor, cuidado, porque quando o senhor diz isso, alguém pode dizer para um traficante que o senhor está dizendo isso. Então diga, se mude. O poder de Deus vai dominar esses lugares aqui. O poder de Deus vai dominar esses lugares aqui. Não baixa a cabeça para o diabo, nem para ninguém não. Eu estou falando, Jesus liberta, Jesus transforma. E uma igreja que entende quem é, o bairro muda.
A violência acaba no lugar porque tem uma igreja que se posicionou. A pobreza acaba no lugar porque tem uma igreja que entende quem é. Mas sabe, existe o espírito da fé. Existe o dom da fé. A Bíblia diz: este é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Ei, eu criei, por isso é que falei. Eu não falei isso do tráfico porque eu tenho uma informação na polícia. Não, é pela fé. Ei, vai acabar, não vai prosperar. Tráfico não vai prosperar, violência não vai prosperar. O Janga vai ser um estudo de caso. O Janga vai avançar, o Janga vai prosperar. E o verbo Janga vai ser um estudo de caso. O verbo Janga vai ser um estudo de caso. Inclusive a gente profecia exatamente com essas palavras. Essa igreja vai ser um estudo de caso. E as pessoas vão vir, as pessoas vão vir, as pessoas vão se converter, as pessoas vão lotar cada vez mais esse lugar. Vai ter cada vez mais milagres extraordinários nesse lugar, curas extraordinárias nesse lugar, pessoas tocadas pelo poder de Deus, pessoas vão passar aí na frente, vão ser atraídas para esse lugar. Teve um senhor que a gente batizou ele esses dias, ele disse: pastor, eu estava passando na frente da igreja, algo me puxou lá para dentro. Eu fui atraído lá para dentro. Veio aqui, recebeu Jesus, já se batizou. Está congregando com a gente. E isso vai acontecer cada vez mais. Mas sabe o que é que Deus procura? Filhos que queiram mostrar para o mundo a bondade do seu Pai. Bons recebedores. Outdoors da bondade de Deus. Ei, Deus quer fazer de você um outdoor da bondade dele. Para que as pessoas olhem para você e vejam: ali, Deus que abençoou. Ali, Deus que fez. Olha ali o que Deus está fazendo na vida dele. Olha ali o que Deus está fazendo na vida dela. Quem era ele, quem era ela, quem era a família dele, quem era a família dela. Olha o que está acontecendo. É Deus. É Deus fazendo. Aleluia. Espírito da fé, Davi venceu o urso leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se a circunstância disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pessoas se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé, eu pego,
na igreja, nesse momento é mais fácil. Só que tem gente que mesmo nesse momento não diz. Mas dizer nesse momento é mais fácil. Mas é em casa. Eu pego a cura, eu pego a vida, eu pego o que é meu. Tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego abundância na minha casa. Na minha casa não tem falta, na minha casa tudo, em tudo eu sou suprido. Porque Deus pode, segundo as suas riquezas em glória, acrescentar tudo que eu preciso, sempre, em tudo, ampla suficiência, para que você superabunde, superabundante, superabundante, superabundante. Ei, se você está passando por um momento de aperto, ei, não te conforma com esse lugar não. Rompe esse lugar pela fé. Sai desse lugar pela fé. Não te conforma com esse lugar. Não te conforma. Mas não fica calado não. Fala. Chama a existência. Declara. Seja um semeador também. Ah, porque tem oferta na igreja. R$1 não vai fazer diferença para a igreja. Não vai mesmo não. Administrativamente não vai não. Mas não se trata de administrativamente. Se trata de uma semente no reino do Espírito. Não se envergonhe da sua semente. Não se envergonhe da sua semente. Seja generoso. Nem que seja dar um big para alguém. Não sei nem se existe mais isso. Dá um embaré para alguém. Ei, por onde você passar, deixa uma marca de generosidade. Deixa uma marca de generosidade. Quer ver você ser conhecido como alguém próspero? Seja conhecido como alguém generoso. Acabei de colocar no grupo de obreiros e no grupo de homens. Pode espalhar isso aí. Confissões de fé, que eu coloquei no grupo do Rema no começo do ano. Você que está fazendo Rema, se você fizer isso, se você crer, se você declarar pela fé, não vai faltar recurso. Não vai faltar recurso. Deus vai prover abundantemente. Tem gente que está com as coisas contadas em casa. Agora as contas não, as contas estão bem abundantes. Ei, deixa eu dizer para você, Deus tem um lugar maior do que isso na tua vida. Deus tem um lugar maior do que isso. Não vai precisar estar fazendo conta para pagar conta. Não vai precisar, mas você não pode se conformar com esse lugar. Não, isso eu não vou fazer não, porque eu estou sem dinheiro. Não é esse o lugar que Deus tem para você. Deus tem outro lugar, mas rompa pela fé. Declare pela fé, que você vai ver acontecer na tua vida. Amém? Senta um pouquinho. Eu queria fluir mais, mas o tempo nos limita um pouco. E a Adriana também. Ela fica assim, mexendo no relógio, ajeitando o relógio, né, amor? Aleluia. Aleluia. Eu sei o que eu estou te dizendo, meu irmão. Eu não estudei isso não. Eu vivo isso na minha vida. Até o apartamento que a gente mora. A gente passava aqui na frente, a Adriana dizia, morar no último andar. Para alguns é besteira morar no último andar. Uns nem gostam, outros gostam. Não tem problema. Mas a Adriana declarou e chegou. A gente foi olhar 3 apartamentos. O melhor que tinha, melhores condições de tudo, era no último andar. Que coisa, coincidência, né? Deus faz. Não pense que, para Deus, isso é besteira, eu não vou nem declarar isso, porque isso é besteira. Ei, está no teu coração? Então é importante para Deus também. Ele quer fazer, Ele quer mimar os seus filhos. Eu queria um carro, nem que fosse um cururuzinho. Aí a irmã chegou na garagem, tinha um sapo desse tamanho. Cururu. Não, meu filho, é um carro mesmo. É uma moto boa mesmo. Coisa boa para os filhos de Deus. Coisa boa. Aleluia. Aleluia. E nesse momento, quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, mas deseja fazê-lo nessa noite. A principal decisão que nós precisamos tomar
é de fazer Jesus o Senhor da nossa vida. Todas as promessas são consequência do senhorio dele. Se eu não tiver o senhorio dele, eu posso gastar minha língua todinha falando que eu não vou viver as bênçãos. As bênçãos são um reflexo do senhorio. Primeiro, faço dele Senhor. Tem alguém que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, deseja fazê-lo nessa noite? Todos salvos?